a esse pôr do sol lindo, esse momento muito bom. Tá frio, mas tá bom. Quero compartilhar um devocional com vocês. Quero ler com vocês lá em Êxodo 4, no verso 10, que vai dizer: Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com você. Com a sua boca, eu lhe ensinarei o que você deve falar. O Senhor me levou até essa palavra e me fez refletir quantas das vezes nós não duvidamos da nossa capacidade, das nossas habilidades, da nossa inteligência, da nossa eloquência, aquilo que nós conseguimos, aquilo que nós não conseguimos fazer. Perceba, muitas das vezes nós colocamos travas, sabe? Colocamos barreiras naquilo que Deus já falou, naquilo que o Senhor já decretou sobre a nossa vida. Nós vemos a passagem de Moisés e todos aqui devem conhecer, todos aqui devem ter lido em algum momento na Bíblia ou visto a respeito de Moisés, mas além da história dele com o Senhor, nós vemos o encontro dele, quando Deus fala com ele no capítulo 3, na sarça ardente, Deus chama Moisés para resgatar o povo de Israel, e vai ter um determinado momento da história que ele vai dizer: quem sou eu? Quem sou eu para ir até Faraó, libertar esse povo do Egito? E de fato, talvez Moisés não acreditasse nele mesmo, na capacidade que ele teria de ir até o rei, até Faraó e libertar aquele povo. Mas o que nós precisamos entender é que Deus capacita ainda os seus escolhidos. Se é o Senhor que nos chama, não tem nada e nem ninguém que pode impedir o agir de Deus. Impedir o que Ele pode fazer através de nós e em nós, o que Ele tem para entregar para nós. Sabe, a única coisa que pode parar o agir de Deus é nós mesmos, colocando barreiras, colocando muralhas, colocando bloqueios naquilo que Deus já falou, daquilo que Deus já decretou. É tão interessante a sequência da história, porque Deus se apresenta a ele. Deus diz tudo exatamente o que quer, o que pretende fazer. Deus dá poderes a ele e depois, assim como nós lemos no início, ele se questiona e diz: Senhor, eu nunca fui eloquente. Nem no passado, nem depois que falaste comigo. Eu sou pesado de boca e de língua. Hoje o Senhor nos chama nesse devocional e Ele nos chama para refletir. Não duvide da sua capacidade. Não duvide daquilo que Deus pode fazer através de você, através da sua vida. Não duvide. Não duvide. Porque Deus é aquele que vê potencial em nós, enxerga coisas que talvez, de fato, nós não enxergaríamos, mas Deus continua enxergando potencial em nós. Na mão do Senhor, nós somos instrumentos para a obra dEle, para aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E hoje eu quero te lembrar, porque às vezes a gente não para analisar, para pensar sobre isso, mas Moisés só conseguiu ir porque o Senhor estava com ele, porque o Senhor já tinha uma palavra sobre a vida dele, porque o Senhor já tinha decretado, e mesmo ele com medo, mesmo ele se questionando, ele foi, ele libertou aquele povo, mesmo sofrendo, sendo perseguido, o Senhor abriu o caminho para ele ir. Não podemos deixar o medo travar aquilo que o Senhor já decretou sobre as nossas vidas. Ele ainda continua te capacitando. Se Ele foi quem te escolheu, se Ele foi quem falou, nada pode impedir o agir dele. E não importa o que as pessoas dizem, o que as pessoas pensem a seu respeito, o que importa é o que o Senhor falou, é o que o Senhor acha, é o potencial que Ele enxerga sobre a sua vida. Enquanto eu refletia sobre isso, o Senhor me fez lembrar lá da história de Paulo, que outra hora foi Saulo. Quando ele cai do cavalo a caminho de Damasco, a palavra vai nos dizer que ele fica 3 dias sem enxergar. E o Senhor vai levantar Ananias, e o Senhor diz a Ananias: vai até lá, coloca suas mãos sobre ele, para que ele volte a enxergar. E Ananias questiona Deus. E Ananias vai dizer: mas Senhor, eu ia até lá, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, do mal que ele tem feito. Mas o Senhor vai dizer: vá, porque este será instrumento na minha obra. Ou seja, a visão que Ananias teve naquele momento foi o que as pessoas falaram, foi os boatos, as coisas que estavam acontecendo ali naquela história, mas aquilo que o Senhor pensava sobre Saulo, pensava sobre Paulo, a transformação que ele ia fazer naquele homem, no instrumento que ele seria para a obra do Senhor, era algo inimaginável na visão humana.
O Senhor vê muito mais através de nós, muito mais do que nós imaginamos, aquilo que Ele tem para fazer, aquilo que Ele tem para operar sobre as nossas vidas, sabe? Através de nós, em nós, Ele continua sendo o Senhor que nos capacita, assim como foi com Moisés, assim como foi com Paulo. Ele continua nos capacitando, Ele continua nos chamando para a obra dele, e nós precisamos dar mais ouvidos a isso, a voz dele, mesmo que pareça impossível aos nossos olhos fazer o que Ele nos manda, o que Ele nos pede, Ele continua indo através de nós. Nós só conseguimos as vitórias, as conquistas, os milagres, porque foi o Senhor que continuou suprindo sobre as nossas vidas, continuou nos entregando. Então que a gente possa ter essa palavra como base para romper limites, romper barreiras, não deixar que o medo trave a gente. Não, se o Senhor decretou, Ele pode fazer, Ele pode cumprir. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, ser obedientes e não questionar o Senhor. Você é um escolhido, você é uma escolhida do Senhor e Ele continua te capacitando. Fique com essa palavra, fique com esse devocional, com essa breve reflexão e até o próximo vídeo. Tchau!